Pela TV Assembleia, você está assistindo mais um programa Ponto de Vista. Hoje, nosso entrevistado é o empresário Francisco Ferro, que agora há pouco referiu-se a um jogador seu que está sendo tentado pelo Brescia, de lá da Itália, como um 9,5. Eu ouço muito, rapaz, tem um 9,7 que só você vendo, 1 metro e tanto, etc e tal. Quando é que você começou a aprender esse linguajar? Quando é que você decidiu, vou criar um clube de futebol, Chico? Na realidade, quando eu entrei no CSA, o CSA foi uma escola muito importante para esse lado, para me atentar, vislumbrar a situação de se ganhar dinheiro no futebol com parcerias, com transparência, colocando a situação na mesa e todo mundo junto ganhar. Diferente de muita gente que se aproxima para, não, fulano está milionário, às vezes se engana. E a pessoa não está, a pessoa está trabalhando, e é o dia a dia. Então, quando eu entrei no CSA, como eu disse anteriormente, eu era velho, eu não entendia muito CSA. Eu sempre fui torcedor de cadeira, de arquibancada. Sigo o CSA desde o tempo que o CSA tinha Ferretti, que ali era Enio, Oliveira, Rafael. Então, eu comecei a, dentro do CSA, observar. Eu costumo dizer muito que eu sou bom aluno, eu tenho uma memória, eu gosto de sempre buscar a coisa que eu acho, na minha concepção, que esteja troncha errada, e moldar, pegar as coisas boas e as ruins você tem que encostar. E foi assim que eu fui aprendendo. E depois saí daqui de Alagoas, fui morar 1 ano e pouco em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, onde eu comecei a fazer amizade com o pessoal da diretoria de Grêmio, de Internacional. E assim eu comecei a vislumbrar que poderia sim buscar uma situação de gerenciar um clube nosso, em nosso poder, com segurança de não estar levando pancada, que mesmo assim ainda se leva. E aí eu fundei o FF Sport em 2009, comprei um clube amador, depois transformei em profissional, e hoje o FF Sport hoje está aí, devagarinho, na caladinha, fazendo as coisas como um bom mineiro, né? Caladinho, quer dizer, revelando. tem 5 anos o FF Sport. 5 anos. Ele era antes que time? Era Renner. Era o do Renner. Renner. E aí você já modificou a sede dele algumas vezes? Como é que funciona? Na realidade, quando eu adquiri o Renner, através de até um parceiro, o dono do ex-Renner é um parceirão meu, que é o Luiz de Pernambuco, e transformamos, mudamos toda a questão de estatuto, renovamos, atualizamos com a Lei Pelé e tal, onde a gente fechou os trâmites legais e transformando em FF Sport. E eu poderia botar Grêmio de Maceió, Internacional de Maceió, mas como eu vi o futebol, eu digo, poxa, passei no CSA, beleza, eu vou botar o meu nome, pelo menos quando a pessoa falar, FF de quem é? Do Francisco Ferro. Então eu digo, pelo menos eu vou fazer uma raivazinha maior, vai continuar sempre freioado. E aí você foi agora para lá, para uma cidade do interior. Como é que se dá essa transferência? Na realidade, o FF Sport, ele é de Maceió. Como é um clube pequeno, que não tem estrutura, ou seja, não tem um estádio, não tem um campo para treinar, a gente busca uma parceria com a prefeitura. E dentre esses 6 anos quase, né? Eu nunca peguei 10 centavos de prefeitura nenhuma. A única coisa que eu peço é a estrutura de campo, que é muito, que é o que aconteceu agora em Porto Real do Colégio. O prefeito Sérgio Reis nos abriu a porta e nós fomos para lá fazer o trabalho no campo. É um estádio muito bonito, por sinal, muito bonito. Pouquíssimo estado aqui do estado de Alagoas tem a capacidade não, eu digo, a organização que tem o estádio de Porto Real do Colégio. E fomos para lá, fizemos um trabalho lá, a 2ª divisão foi feita lá, foi disputada lá. Mas o FF continua, o FF ele é um clube hoje que não pode se dar o luxo de dizer, estou aqui e aqui permanecerei. E eu sempre agradeço às prefeituras que nos abrem a porta e a gente faz o trabalho, movimenta a cidade. Você seguiu um caminho parecido com o do João Feijó, que criou o Corinthians Alagoano, também dessa forma, era um outro clube, passou a se chamar Corinthians, e depois ele cresceu, e depois ele construiu o estádio, e hoje, digamos assim, não tem mais aquele crescimento rápido que ele teve naquela época, e que com a venda do Serginho permitiu que ele construísse
praticamente aquele estádio, aquele complexo que hoje está cedido ao CRB. Mas a sua visão também é essa? Você tem ideia de construir um complexo esportivo, o Francisco? Ou pelo menos um local próprio para o seu clube? Com certeza, guardando as devidas proporções, o João é um empresário bem-sucedido, o João realmente é uma figura impoluta, né? É sábio, é uma pessoa que venceu no futebol e o FF tem sim uma perspectiva assim, de fazer o centro de treinamento, inclusive já estamos procurando terreno. Agora, é uma coisa que quando você faz uma situação dessa, que é uma estrutura onde você vai gastar um valor muito alto, sozinho, sem parceria, sem patrocínio, é meio complicado, é meio devagar. Mas, com certeza, daqui a um ano, 2, vocês estarão surpresos com o FF Sport e possivelmente com o centro de treinamento do FF Sport. Agora, a disputa na segunda divisão é para participar da segunda divisão ou você também tem ideia de que o FF Sport mais adiante seja da primeira divisão, Francisco? No momento, o nosso trabalho com a segunda divisão é justamente isso que a gente está batendo na tecla aqui. Nós entramos na segunda divisão com jovens valores, jogadores que às vezes está em Pernambuco, não teve oportunidade no esporte, no Náutico, jogadores que a gente trabalha a situação dele. Agora há pouco, o CSA, agora veio o CSA na mente, o CSA não esquece. O FF Sport disputou o Sub-20, mas dentro do Sub-20 do FF Sport só existia 295. Ou seja, 2 jogadores nascidos no ano 95. O resto era tudo 98, 96, 97. Ou seja, um sub-20 jogando com um menino de 15, 16, 14 anos. Esse é o trabalho que lhe dá resultado. O que é que esse trabalho trouxe para o FF Sport? 4 meninos estão em São Carlos, 2 foi para o Náutico. É esse o trabalho que o clube quer. O clube busca uma situação dessa. Quando você vê, vamos dizer, um sub-20, ou seja, 20 anos, e dentro daquele campeonato você tem um clube que está disputando com jogadores como foi o São Domingo agora, a gente ganhou a primeira e perdemos a segunda, mas perdemos pela inexperiência dos nossos jogadores. O time do São Domingo, muito bem postado, mas jogadores mais experientes, jogadores já rodados. Era os 20 anos jogando com os de 16, 17. Isso, para mim, é a porta de entrada de recursos para sobreviver. Ou então o clube não sobrevive, que os clubes grandes deveriam fazer muito isso, que já fazem lá fora. Falta fazer aqui. Ô Francisco, eu também já ouvi muito falar que hoje não se deve mais trabalhar a categoria sub-15, o que é muito arriscado. Existe realmente essa diferença? Esses que você falou aí são garotos de 16, 17 anos disputando com os de 19 e 20. Mas as divisões mais baixas, as categorias com idade mais baixa, hoje não se deve trabalhar, é isso? Não é que não se deva trabalhar, é que os clubes menores, os clubes que não têm condições de segurar uma categoria dessa, ou seja, fazer com que aquele menino de 13, 12, 14 anos tenha uma bolsa auxílio, que a própria Lei Pelé, ela nos dá essa garantia, a FIFA, a Lei Pelé, ela nos dá a garantia de você pegar um menino de 12 anos e começar já a ter como se fosse uma ajuda de custo, que eles chamam de Bolsa Família. Ou seja, tem que estar uma coisa bem organizada. Ele tem que receber essa Bolsa Família, tem que assinar o pai, ele, tudo e tal. E se um clube maior vir e tirar esse determinado jogador, vamos dizer que o FF Sport tem um menino hoje com 13 anos de idade e esteja rigorosamente em dia. O importante é isso. Esteja ajudando rigorosamente. Ou seja, a bolsa auxílio, um valor X, um psicólogo, dentista, essas coisas que é o social. Então, se vem um São Paulo, leva o menino, sem autorização do clube. Beleza, o menino vai. Mas aí eu entro com um argumento, eu entro com uma petição na FIFA e o São Paulo tem 48 horas para devolver o jogador ao FF. Ou entrar em consenso e trabalhar, e entrar na negociação e fazer a negociação. É uma segurança que o clube tem. O FF faz isso.
Agora, muitos clubes acham que não é interessante gastar nessa... às vezes não gasta nem no sub-20, sub-18, vai gastar com 14, 12 anos. Então, existe essa situação, que muitos clubes não querem mais trabalhar essa situação. Quer dizer, muitas vezes o clube fala em gastar e não é gastar, é um investimento. É um investimento. Agora, é preciso você saber aonde você está investindo, é isso? Com certeza. Eu acho que uma categoria dessa, para hoje, para o que é o futebol alagoano, muitos clubes aqui, como o próprio CSA, CRB, eles não dão essa ênfase porque acontece mesmo. O menino está lá 12, 13 anos, não pode ter um contrato, vem um cidadão, leva o menino, acabou, o clube não pode ir atrás. Ou pode, se estiver organizado, se estiver realmente, rigorosamente ajudando o jogador. Mas é como você disse, eles não fazem isso com os outros que estão disputando competições, que já têm, às vezes, contrato, não é? É, porque é muito difícil. A categoria de base aqui no estado de Alagoas é muito, muito difícil você ter um clube que realmente invista nessas categorias. E a saída para os clubes grandes hoje é essa, base, não tem outra. É tentar formar jogadores para que se venda, como Adriano Gabiru, como Flávio, como outros que saíram daqui. Souza, que até hoje rende também, o próprio Xavier, Cleiton Xavier, que rende. Toda vez que esse jogador é vendido, os clubes formadores ganham. Essa é a visão empresarial, de visão de futuro, para que o clube não fique no marasmo de sempre depender de pessoas, de abnegados, de isso e daquilo, porque o clube não vai chegar um tempo. Eu faço até uma colocação. O CSA há 8 anos que não tem título. Se o CSA viesse trabalhando a base nesse tempo todinho, estaria sem 8 anos sem título, mas talvez estaria com o caixa mais reforçado. Não teria gasto tanto quanto gastou, não é? Mas aí é uma opção das diretorias que passam, aí não pode se envolver. E com certeza algum jogador teria surgido, ou alguns jogadores teriam surgido. Quantos jogadores saem daqui? Agora, esse é um problema somente local ou é um problema do futebol brasileiro, Francisco? Não, o problema é futebol brasileiro, em geral. Não é atípico só do nosso campeonato alagoano, do nosso futebol alagoano. É todo o Brasil. Muitos times pequenos não investem mais na base por causa disso. Agora, nem pequeno nem os grandes, pelo visto, porque a gente vê, a seleção brasileira é convocada e hoje você não tem uma discussão, faltou fulano, faltou cicrano, porque a gente não tem mais. A gente tem a conta do chá, tem 23 e talvez alguns que não eram nem para estar ali. Essa questão da seleção brasileira é um negócio meio... Eu também sou... Se eu fosse hoje o comandante maior da CBF, eu baixaria um ato que seleção brasileira seria seleção brasileira. Só jogadores do Brasil, que nós temos. Muitos jogadores, com qualidade de muitos que estão aí convocados. Só que existe muitas coisas no futebol que a gente às vezes até nem entende. É patrocínio, é lobby, é isso, é empresário, tudo. Então, existe um contexto no futebol que ele é muito poderoso, é muito dinheiro envolvido. Então, o que é que acontece? Às vezes o jogador é convocado, creio eu, é opinião minha, às vezes até pelo nome. Porque eu não acredito que o cara que esteja jogando na China, no futebol chinês, no ucraniano, ele esteja em tão evidência como muitos jogadores que estão aqui em clubes como São Paulo, Flamengo, Fluminense, esses clubes daqui do Brasil. Eu não acredito. Mas, infelizmente, a gente não entende. Bom, mas o futebol tratado apenas como um negócio é complicado, né? É preciso que ele seja visto também como esporte. Agora, com certeza. Francisco, onde é que se busca jogador? Onde é que você encontra jogador? E qual o papel dessas escolinhas que a gente vê por aí? Às vezes nos clubes, às vezes escolinhas particulares. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco do Ponto de Vista, hoje conversando com Francisco Ferro, empresário, presidente do FF, Francisco Ferro Esporte Futebol Clube. Já já nós voltamos.